Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco sobre artigo de opinião nesta aula. Objetivos: ler e interpretar trechos de um artigo de opinião, reconhecendo suas características, identificar o tema do texto, localizar as opiniões explícitas e implícitas no texto. Vem cá, você já pensou no assunto? Pense comigo. Se você já leu algum texto em que o autor se posicionava a respeito de algum assunto polêmico. E mais, o que é polêmico para você? Como você convence o outro de que sua opinião está correta? Alguém já te convenceu a mudar de opinião? Pensa um pouquinho, eu já volto. Já pensou, né? Então eu sei que você já sabe convencer os outros da sua opinião, você argumenta, não é mesmo? E mais, se alguém te convenceu a mudar de opinião é porque os argumentos foram fortes, convincentes. Claro que a gente já sabe que assunto polêmico sempre dá pano para manga, não é mesmo? Apresento a vocês o gênero artigo de opinião. Então ele é estruturado como em introdução, desenvolvimento e conclusão. A pessoa que escreve chama-se articulista. E no desenvolvimento, o que ele vai fazer? O uso de argumentações para validar as suas opiniões. Dessa forma, o que a gente pode concluir? Até destaquei aqui na iconografia, hein? Que a opinião só é válida se os argumentos forem consistentes. Mas o que eu quero dizer com argumentos consistentes? Muito bem, caro estudante, vamos explicar melhor. Um argumento consistente é aquele argumento que tem uma boa base. Por exemplo, eu posso citar uma pessoa renomada para corroborar com a minha opinião, com a minha tese. Um escritor famoso, um especialista, e aí eu uso um argumento de autoridade. Eu posso usar um argumento estatístico com os dados estatísticos corretos? Posso usar um argumento de exemplificação, desde que o exemplo seja de domínio público. E vários outros argumentos como causa e consequência, um argumento histórico, tá? um argumento de ilustração. Com isso, aqui no descrevendofuturo.org eu tenho uma questão sobre o artigo de opinião. Veja, aqui diz que ele pode ser publicado em jornais, revistas ou internet. E é assinado por um articulista que, jornalista profissional ou não, normalmente é uma autoridade no assunto de uma personalidade, entre aspas,
cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muitos. É o que explica a relativa frequência com que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciarem sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde pública, etc., mesmo quando estão longe de serem especialistas no assunto. A atividade 1 pressupõe a seguinte questão. Releia. É o que explica a relativa frequência com que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde pública, etc., mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. Por que, na sua opinião, as celebridades são convidadas a se pronunciar? Então, qual é o real motivo? Faz aí, eu te aguardo aqui. Veja, por que, na sua opinião, as celebridades são convidadas a se pronunciarem? A resposta é muito pessoal. Possivelmente, as celebridades são convidadas porque exercem uma influência na opinião pública. Vou dar um exemplo. Se você tem ali 1000 seguidores, você é um jornalista, você tem um certo marketing. Mas, se você entra na bolha dos seus seguidores, é pouca coisa. Se você convidar a celebridade que tem 1 milhão de seguidores, você vai se inserir nesta outra bolha de marketing e com isso divulgar muito mais o seu trabalho. Então, o que se justifica também, uma possível resposta aqui, seria isso, né? A celebridade nem é especialista no assunto, mas ela alavanca o seu trabalho aqui para ser divulgado por conta dos seus seguidores. Então, é uma jogada, digamos assim, de marketing. Compreendido? A viralização do senso comum. É o texto que vamos estudar. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Já recebeu? Outro conteúdo falso que viralizou, e esse viralizou entre aspas, no Facebook nos últimos tempos, se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda, que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Fake news, né? Essas viralizações, ou seja, quando isso se espalha na internet, é importante o quê? Nós combatermos. E para combater a fake news, nós checamos as referências, né? Temos todo um procedimento para que isso não aconteça. Então, na atividade 2, o que eu quero de ti? Que de acordo com o primeiro parágrafo,
qual é o tema do artigo de opinião. Veja o título. A viralização do senso comum contribui para o reconhecimento do tema? O que você entende por senso comum? Pensa um pouquinho sobre isso também. Eu já volto. Voltei gabaritar contigo a questão 2. Então veja, o tema a ser tratado no texto que é o espalhamento de notícias falsas, as chamadas fake news, ou não confirmadas. A partir do título escolhido, pressupõe-se que o assunto será internet, confirmado pelo termo viralização, que é uma expressão utilizada na internet. A expressão senso comum nos leva a acreditar se tratar o quê? De algo não testado, comprovado, analisado. Então, é o pessoal que acha que aquilo é senso comum, tá? Não tem um teste, uma comprovação. Seguimos com o texto. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um, seja qual for a rede social, né? Na atividade 3, agora você vai localizar fato e opinião. Então eu tenho aqui um trecho, vou ler para ti, depois vou deixar na tela. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Então, localize aqui nesse trecho o que é fato e o que é opinião. Tem um tempinho bom para fazer isso, não tem? Faz aí.
Gabaritando agora, vem comigo, olha só o que eu achei. Muitas mensagens circulam pela internet e sempre elas são verdadeiras. Está aqui, ó, é um fato. Opinião. É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo. Então, o fato é o que aconteceu e a opinião é o que ele pensa sobre isso. Gabaritado? Vamos lá então, ó. Na iconografia você vê bem o combate aqui às fake news, né? O que ele pensa, o que ele vê. Seguimos para a atividade 4. Uma comparação entre trechos agora, né? Eu quero que você leia. Essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. E eu quero que você compare com esse segundo texto aqui. Relativa à frequência com que as celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam, a respeito de questões sobre educação, saúde pública, etc., mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. A atividade pressupõe que você me diga qual é e explique a relação que se estabelece entre o trecho 1 e 2. Tem que comparar, tem que reler, tem que pensar, tá bom? Faz aí que eu já volto. Voltei, gabaritar contigo. Diga qual é e explique a relação que se estabelece entre o trecho 1 e 2. Então é uma relação o quê? De complementação, de complementaridade. Os textos se complementam que o primeiro trata sobre as influências que o indivíduo pode exercer na propagação de uma opinião. Confira aqui, ó. Essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo que varia de acordo com o grau de construção, a consciência política e os hábitos. E a segunda, né, o que vai acontecer? Explicita que muitas celebridades da mídia, mesmo não tendo propriedade sobre determinado assunto, são convocadas a dar essa opinião. Então, justamente isso aqui, ó, colocado no segundo. Percebeu? Seguimos com o texto, a viralização do senso comum. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Os sites de notícia, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias, na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico, devido à sua flexibilidade ao permitir aos usuários acessar informações sobre demanda,
receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Esse artigo é de autoria de Michel de Carvalho da Silva, que é jornalista, professor e mestre em Ciências da Computação. Gostou? Quer saber mais? Está aqui a referência, observatoriodaImprensa.com. Você pode acessar e ler mais sobre isso. Vamos para mais uma atividade? Atividade 5. Vamos reler esse trechinho. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico. Qual é o efeito de sentido produzido pela palavra em destaque? A palavra destacada é podem. O que você acha que dá de efeito aqui? Faz aí, eu já volto. Voltei. Olhe bem essa atividade 5. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico. Vamos ler o texto na íntegra aqui. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade, ao permitir aos usuários acessar informações sob demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. O que este verbo, o verbo poder, aqui flexionado como podem, produz de efeito? O que você acha? Então, ele modaliza o discurso. Como assim? Ao modalizar o discurso, ele vai indicando uma possibilidade. Podem, é possível que aconteça. Por quê? O autor poderia afirmar que as redes sociais impulsionam. Ele poderia usar o segundo verbo já flexionado. Olha a diferença. As redes sociais impulsionam. Mas aí eu estaria indicando um fato certo, algo que realmente aconteceu. Quando eu modalizo o discurso, indicando a possibilidade, eu digo, podem impulsionar. Perceba bem a diferença. Então, não comprova e ele diz então que é uma possibilidade. Percebido? O que aprendemos? O artigo de opinião pertence ao campo jornalístico. O texto apresenta características argumentativas com fatos e opiniões que se misturam ao longo do artigo, se misturam, né? E um artigo de opinião é importante que o autor assine o texto. A escolha de algumas palavras pode modalizar o que é dito como fato ou possibilidade. Neste vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!